Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta terça-feira. Hoje é dia 13 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre o indicador mais importante da semana. Daqui a pouquinho vai ser divulgado o CPI nos Estados Unidos. A inflação aos consumidores pode mexer com as expectativas do Fed, que se reúne na semana que vem para definir a nova política monetária no país. As projeções dos analistas mostram que a inflação por lá deve arrefecer um pouco. Eles estão esperando que a inflação baixe para próximo de 8% ao ano. Na última leitura estava em cerca ali de 8,5%. Mas o detalhe que todo mundo vai ficar de olho é no núcleo da inflação, que é o número que exclui combustíveis e alimentos. Esse número pode vir, sim, um pouco mais pressionado. Mesmo assim, a inflação para baixo é boa notícia. Por outro lado, os analistas já precificam uma alta de 0,75 ponto percentual nos juros na próxima semana. E apenas se a inflação vier bem abaixo do esperado, é que talvez o mercado comece a reprecificar a alta e ver uma possibilidade de 0,5 ponto percentual na elevação do juro pelo Fed na semana que vem. O que se sabe é que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e outros dirigentes da autoridade monetária têm sido bem claros na questão. A ideia é elevar os juros e trazer de volta a inflação para a meta de 2%, mesmo que isso custe um pouco do crescimento econômico e coloque os Estados Unidos num cenário de recessão por um período um pouco mais prolongado. Os estrategistas do JP Morgan têm dito que um pouso suave está tornando o cenário mais provável para a economia global, que deve continuar a fornecer ventos favoráveis para os ativos de risco. Dados recentes que apontam para a moderação da inflação e também das pressões salariais, recuperação do crescimento e estabilização da confiança do consumidor sugerem que o mundo vai evitar uma recessão, isso em nível global. Os mercados, inclusive, podem se beneficiar do estímulo fiscal na China, dos planos de apoio à energia na Europa e do sentimento muito baixo dos investidores. Segundo os estrategistas do JP Morgan, dados econômicos e posicionamento dos investidores são fatores mais importantes para o desempenho dos ativos de risco do que a retórica do próprio Banco Central. Por isso, eles mantêm uma postura pró-risco, em busca aí do risco. Então, o sentimento positivo acabou voltando para os mercados, como a gente tem visto nos últimos dias, em meio a esperanças de que a inflação possa ter atingido o pico, pelo menos lá nos Estados Unidos. As bolsas americanas engataram um rally de 4 altas consecutivas, o que não se via há um bom tempo por lá, depois de várias quedas consecutivas, os investidores falando dessa aversão ao risco. E aí, com esse sentimento um pouco melhor, os investidores adotaram a postura de buscar um pouco mais de risco nesse ambiente, mesmo com a possibilidade de uma desaceleração no crescimento e, consequentemente, impacto nos negócios. Ontem as bolsas americanas fecharam com alta de cerca de 1%, e hoje os futuros já sobem por lá também. Estava vendo aqui, o futuro do Dow Jones sobe 0,66% neste momento, o futuro do S&P sobe 0,72%, assim como o futuro da Nasdaq subindo também 0,72% agora às 8 horas e 40 minutos da manhã. Na Europa, os mercados também estão otimistas nesta terça. A gente vê aqui DAX na Alemanha subindo 0,7%, CAC na França subindo 0,83%, FTSE no Reino Unido subindo 0,64%. Isso em meio à saída, à divulgação de indicadores econômicos. Na Alemanha, a inflação anual acelerou e chegou a 7,9%. Uma das maiores dos últimos tempos, mas mesmo assim acabou vindo em linha com a expectativa do mercado. A principal razão da elevação são os aumentos do preço e dos produtos energéticos, também dos preços dos alimentos.
Os preços ligados à energia subiram 35,6% na comparação anual em agosto, né, de agosto a agosto do ano passado, apesar das medidas de alívio adotadas pelo governo, incluindo aí desconto nos combustíveis. No Reino Unido, a taxa de desemprego chegou a 3,6%, caindo no trimestre encerrado em julho, um dos menores níveis de desemprego na região em 40 anos, um dado bastante importante, mostrando aí a pujança, mostrando aí o crescimento do emprego lá na região. O dado representou queda no nível de desemprego em relação ao período anterior e o resultado veio até melhor do que o esperado. Nesse caso, onde a inflação está bastante forte na região, até mesmo a notícia boa acaba sendo um pouco prejudicial. A gente sabe, né, que emprego forte acaba pressionando ainda mais os índices de inflação e isso podendo trazer aí uma aceleração na inflação. Mais gente trabalhando, mais gente recebendo salário, mais gente consumindo, possivelmente mais inflação lá no Reino Unido. Agora, um detalhe importante que ainda não se sabe exatamente o que está acontecendo lá na região é se as pessoas estão conseguindo mesmo emprego ou se está acontecendo aquele fenômeno de muitas pessoas abdicarem de buscar emprego, não quererem mais buscar emprego, estarem contentes ali fazendo algum tipo de trabalho informal ou buscando algum outro tipo de renda ou buscando algum outro tipo de trabalho que não o trabalho formal e talvez por isso que o desemprego esteja bastante pequeno lá no Reino Unido. Então é um fenômeno ainda que está sendo estudado, que ainda vão sair indicadores, mas o que se sabe é que o desemprego lá no Reino Unido atingiu mínimas históricas, 3,6%, chegando aí o desemprego na região, ou seja, a gente vendo aí essa situação, né? Aqui no Brasil, vamos vir para o Brasil aqui, o sentimento é de crescimento econômico e inflação para baixo. Pelo menos essa é a reprecificação que tem sido feita aí por grandes bancos, tem sido divulgada por grandes bancos, por analistas, e isso também ajudou, obviamente, no tom da Bolsa nesse começo da semana. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, como que fechou o Ibovespa nesta segunda-feira. Olha só esse crescimento aqui, ó, 0,98%, chegamos aqui a 113.400 pontos. No movimento intradiário, a Bolsa chegou a tocar os 114.159, aí até ao longo do pregão de ontem havia aquela expectativa de manutenção dos 114 mil pontos, os investidores fazendo esse movimento, buscando segurar os 114 mil pontos, que é um ponto importante na análise gráfica, é um ponto importante de manutenção ali, ou pelo menos de continuidade de um movimento de alta na Bolsa de Valores. Então, não conseguiu, né, mas pelo menos ficou acima do patamar da abertura, ficou praticamente 1.000 pontos acima do patamar de abertura. E aí a gente olha, como a gente estava falando desse sentimento, né, esse sentimento de otimismo com o cenário doméstico, isso se traduziu aqui, ó, nas empresas que mais subiram durante o pregão de ontem. A gente pode destacar as empresas ligadas ao setor varejista. É um fenômeno que já vem acontecendo desde o mês passado, desde agosto, essa elevação das empresas ligadas ao varejo, essa sensação de crescimento econômico, de que as pessoas vão ter mais trabalho, de que o desemprego aqui no Brasil vai cair, de que as pessoas vão conquistar mais poder aquisitivo, mais poder de renda, que a inflação vai cair, que o juro vai se manter estável. Então essa é uma sensação que acaba trazendo boas consequências para as empresas ligadas ao setor varejista. Então a gente vê Magazine Luiza subindo 9,13%, Via subindo 4,91%, e aí a gente vê Natura, a gente vê Americana subindo também, a gente vê outras empresas ligadas ao vestuário, né? Aqui Lojas Renner, a gente vê Arezzo também, varejo de alimento, Grupo Pão de Açúcar subindo também, e o Pão de Açúcar também, obviamente, tem aquela questão da possibilidade de cisão com o Grupo Êxito, né? Que isso destravaria valor para a empresa, mas mesmo assim, ainda nesse ambiente de crescimento econômico e de melhora do cenário aqui
no Brasil. A gente também não pode deixar de destacar a questão das empresas aqui ligadas ao setor financeiro, né? A gente vê subindo o Banco do Brasil, a gente vê subindo o Banco Pactual, o Bradesco, Itaú, Itaúsa, né? Bastante movimentação no setor financeiro e também no setor de mineração e siderurgia. A própria Vale, né, liderou, embora ela esteja aqui, ó, pequenininha, porque a gente está falando de variação, né? Variação percentual ao longo do pregão, só subiu 0,86%. Só que se a gente pegar na variação de volume, a Vale foi a ação mais negociada, que teve mais volume, subindo aí 0,86%. Isso que na sexta-feira, no pregão de sexta-feira, a Vale já tinha subido ali quase seus 8%, chegou a trabalhar ali próximo dos R$61, R$62 ao longo da semana passada e hoje já está sendo negociada a R$ 70,15, mostrando aí esse ímpeto, né? Ou pelo menos uma retomada, já que a gente tem visto estímulos na China, já que a gente tem visto outros tipos de movimentação, né? Então, apenas o setor de petróleo, só para a gente finalizar aqui, o setor de petróleo acabou tendo começou até o dia um pouco melhor, né? Até com esse otimismo do petróleo, o petróleo subindo mais uma vez no cenário externo, depois de cair abaixo dos $90, chegando a subir no mercado internacional. E aí, mas mesmo assim não deu, Petrobras acabou fechando em baixa, Petrobras que estava até em alta, né, ao longo do pregão de ontem, fechou em baixa, a gente vê Prio fechando em baixa também aqui, quase uma das líderes aqui das quedas, Prio. Enfim, a gente vê o setor ainda, né, totalmente, não totalmente seguindo, né, essas movimentações, porque a questão do petróleo ainda está sendo colocada ali em dúvida, né, a questão da oferta por conta do cartel da OPEP lá, se vai aumentar a produção, se vai manter essa produção do jeito que está, e também por causa da demanda, né, com a desaceleração das economias globais, possivelmente a pedida pelo petróleo, a demanda pelo petróleo vai desacelerar também, isso acaba impactando fortemente as empresas do setor. Mas é isso, esse foi o panorama da Bolsa de ontem. Hoje a gente continua de olho, daqui a pouco abre o mercado futuro, a gente traz os dados aqui para a gente ver como que vai funcionar a Bolsa nesta terça-feira, essa terça-feira que os mercados internacionais seguem com esse otimismo, mas daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, saem os dados do CPI e aí sim a gente vai ver se vai ter algum tipo de reprecificação no cenário internacional e se pode contaminar a Bolsa brasileira, ou se esse sentimento de crescimento econômico, esse sentimento de otimismo vai continuar aqui na Bolsa brasileira. Bom, agora a gente tem alguns destaques econômicos também para trazer aqui para vocês, principalmente Porto de Santos. Falar do Porto de Santos porque a ANTAQ aprovou a desestatização do Porto de Santos. Esse aval foi assinado pelo diretor-geral da empresa e ainda está sendo referendado pelo colegiado do órgão. Essa proposta já pode seguir para o Ministério da Infraestrutura, porque é a pasta que vai apresentar o projeto para o TCU, Tribunal de Contas da União. E é o Tribunal de Contas da União que precisa dar o aval para a modelagem, como que vai ser feita essa concessão. Outros ritos ainda devem ser cumpridos, envolvendo o BNDES e o PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos. Apesar de, recentemente, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ter afirmado que o prazo de concessão do porto tinha passado para 50 anos, a documentação aprovada pela ANTAQ, de acordo com a agência, prevê um contrato estipulado de 35 anos de concessão, com a possibilidade de ser prorrogado por mais 5 anos, conforme aí o projeto inicial. Ou seja, Porto de Santos já encaminhando aí, só faltam as perspectivas legais para poder ser feita a concessão do Porto de Santos por 35 anos com algum tipo de prorrogação. E agora a gente fala sobre o piso nacional da enfermagem. Sabe que está em discussão no STF, os ministros estão votando, porque houve a aprovação do projeto no Senado, houve a sanção do presidente Jair Bolsonaro, e agora o STF
o ministro Luiz Roberto Barroso barrou esse piso nacional de enfermagem até que se apresentem estudos, até que se apresentem mecanismos de onde vai ser tirado esse dinheiro. E um estudo divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios indica que a criação desse piso para a enfermagem, sem apontar uma fonte de custeio para bancar essa conta, poderia levar ao desligamento de 32.500 profissionais. Isso representa quase 1/4 do total de enfermeiros no Brasil. Com isso, 35 milhões de pessoas poderiam ficar sem atendimento médico, sem passar pela triagem dos enfermeiros, sem passar pelos cuidados dos profissionais de enfermagem. Ainda de acordo com o estudo da CNM, a criação do piso poderia gerar, inclusive, despesas de 9 bilhões e 400 milhões de reais por ano apenas para os cofres municipais. Em nível federal, o impacto do piso da enfermagem, somente na estratégia do Saúde da Família, né, seria superior a 1 bilhão e 800 milhões só no primeiro ano. O tema, como eu disse, segue em discussão no Supremo Tribunal Federal. 8 ministros já votaram, 5 para barrar o piso nacional e 3 em favor do piso nacional para enfermeiros. Esses 3 que são a favor desse piso nacional da enfermagem são André Mendonça, Cássio Nunes Marques e o ministro Edson Fachin. São 8 horas e 52 minutos, você está acompanhando a BMC News aqui direto no nosso canal do YouTube, no nosso portal bmcnews.com.br. Claro, você está acompanhando a gente aqui na Nelógica também, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação, então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar muito bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo. Mais de 4.500 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Ou então, acesse o Telegram no seu celular, procure BMC News e faça a sua inscrição. Claro que é de graça para você ficar muito bem informado. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Rodrigo Simões, que é especialista em finanças e economia da FAC-SP, sobre o cenário, esse cenário de otimismo que a gente está falando aqui no Brasil, todas essas revisões, e a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas Ctrade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. A
Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui no Morning News, principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. Agora são 8 horas e 56 minutos. A gente vai falar sobre o adeus à Rainha Elizabeth II. O corpo da rainha já está na Catedral de St. Giles, onde a população pode prestar suas últimas homenagens. O rei Charles III e seus irmãos fizeram uma vigília silenciosa ao lado do caixão da mãe, enquanto milhares de pessoas passavam pelo local. Charles, a irmã dele, a princesa Anne, e os irmãos, príncipe Andrew e príncipe Edward, permaneceram por 10 minutos ao lado do caixão da rainha Elizabeth II. Esse caixão estava coberto com o estandarte real da Escócia, uma coroa de flores brancas e também a coroa da Escócia. Eles deixaram a Catedral de St. Giles, da cidade, sob aplausos dos espectadores. A gente vê aí quando o rei Charles III desceu do carro em direção ao caixão da rainha Elizabeth II, ele que estava acompanhado da esposa, a rainha consorte Camila. O caixão se deslocou, saiu do Palácio de Holyrood House, que é a residência oficial da monarquia na Escócia, numa procissão observada ali em silêncio por uma multidão que seguia de luto, Charles e outros membros da família real também caminharam lentamente atrás do carro funerário, foram até o caixão, onde a gente vê aí Charles chegando, dando a sua última homenagem, fazendo uma manifestação silenciosa. Podemos ver ali o pesar, no rosto de Charles, que abaixou a cabeça, cruzou os braços ali em respeito à figura de rainha Elizabeth II, sua mãe, a mãe do Charles III, da princesa Anne e do príncipe Andrew e Edward. O caixão da rainha vai deixar a Escócia pela primeira vez desde a sua morte, quando foi levado para Londres, agora no início da noite desta terça-feira. Depois vai ser levado lá para o Palácio de Buckingham. Amanhã o caixão vai ser levado numa carruagem, como uma parte de uma grande procissão militar, para Westminster Hall, onde vai ocorrer um período aí até o dia 19 de setembro. Aí ela vai ficar lá, tranquila, até que aconteça o funeral, Então vai ser só essa passagem, esse período de visitação, 24 horas na Escócia e também mais 24 horas em Londres, e depois ela vai ficar lá no Westminster Hall, e depois onde vai acontecer o funeral. O público vai poder passar pelo caixão 24 horas até amanhã aí do funeral. O caixão vai ser coberto pela bandeira do Royal Standard, com o orbe, o cetro também do soberano colocado ali no topo do caixão. Todo esse processo vai ser acompanhado de perto por membros da família real, principalmente pelo rei Charles III, que está sempre ali ao lado da mãe, e ele, como novo rei, recebendo as condolências de todos os súditos da coroa britânica. Agora são 8 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rodrigo Simões, mas eu tenho uma notícia bastante importante para trazer aqui para vocês sobre a guerra na Rússia e a Ucrânia. A gente lembra que ontem houve uma contraofensiva da Ucrânia, tentando resgatar territórios que estavam tomados pela Rússia. Essa contraofensiva acabou pegando a Rússia de surpresa. Os russos não imaginavam que a Ucrânia faria um movimento desta magnitude, buscando ali retomar os seus territórios, e, portanto, não houve nenhum tipo de contraofensiva, não houve nenhum tipo ali de resistência por parte das forças russas. Agora, o que acontece? A Rússia, segundo analistas que estão fazendo as movimentações ou traçando os próximos passos,
a Rússia pode sim fazer algum outro tipo de contraofensiva. Até agora a Rússia não se manifestou, a Rússia não falou o que vai fazer, mas os analistas estão preocupados de uma possível escalada no tom por parte da Rússia e por conta dessas derrotas na Ucrânia. Estrategistas estão dizendo aí que a Rússia pode lançar ofensivas cada vez maiores, cada vez mais severas contra Kiev por conta dessa retomada de territórios. Agora, esses pensamentos aí estão se voltando para possíveis retaliações da Rússia. O que os estrategistas estão dizendo, né? Que a história militar do Kremlin está piorando, eles estão tomando bola nas costas, digamos assim. E eles dizem que na medida que isso vai acontecendo, pressiona Vladimir Putin a pedir uma mobilização maior, ou um movimento político maior e mais caro, inclusive, para conseguir fazer ofensivas contra a Ucrânia. Inclusive, muitos estrategistas estão falando até que Vladimir Putin pode declarar guerra à Ucrânia e admitir que a Rússia está enfrentando problemas militares. Com isso, ele poderia fazer alguma movimentação política dentro da Rússia e também conseguir mais dinheiro para a operação militar, porque até agora seria uma operação militar especial, não é chamado de guerra. Se Vladimir Putin, com todos esses problemas que ele está enfrentando em território ucraniano, declarar guerra, aí o orçamento de guerra pode ser utilizado, o dinheiro pode ser utilizado e aí pode ter uma ofensiva ainda maior. Além disso, aumenta também a disposição da Rússia de dar uma punição mais forte aos ucranianos, né? E aí isso poderia trazer até consequências maiores em relação a baixas, né? A mortes de soldados, tanto ucranianos quanto russos, se houver uma ofensiva um pouco maior. Além, é claro, de toda a preocupação nuclear, já que muitos dos territórios, né, ou praticamente aquele território da usina nuclear de Zaporizhia, está sob o controle da Rússia e isso pode trazer aí algum tipo de consequência. E aí, se houver uma possível mudança de curto prazo na guerra da Rússia daqui para frente, poderia haver uma escalada ainda maior e aí a negociação ficaria cada vez mais difícil. Tem um outro ponto importante que os estrategistas estão falando, que geralmente a Rússia fala que não vai fazer alguma coisa e aí ela vai lá e faz. Como a Rússia disse que não invadiria a Ucrânia no começo do ano e 2 meses depois, e até em fevereiro desse ano, invadiu a Ucrânia. E aí o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, um porta-voz é quem dá voz às ideias de Vladimir Putin, ele disse nessa terça-feira que a Rússia não vai fazer nenhum tipo de contra-ataque, não vai fazer nenhum tipo de contraofensiva por conta dessa retomada de territórios da Ucrânia. E aí os estrategistas já estão monitorando, porque se a Rússia fala que não vai fazer e acaba fazendo, possivelmente Dmitry Peskov falando que não vai ter uma retaliação, é possível que haja uma retaliação em algum momento daqui para frente. É isso, são 9h04, a gente volta para o Brasil para falar com o Rodrigo Simões. O Rodrigo Simões não está pronto ainda? Tá certo, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, aí sim, com o Rodrigo Simões para bater um papo sobre a economia brasileira. Então fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você aqui no Morning News. Até já! PMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq.
E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, bem-vinda de volta aqui no Morning News, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios. Nessa terça-feira, são 9h07, estamos ao vivo e já vamos conversar com o Rodrigo Simões, especialista em finanças e economia da FAC SP. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Rodrigo, quero começar falando contigo. Acabou de sair o dado sobre o volume de serviços aqui no Brasil, crescendo 1,1% agora em julho, na comparação com junho, na comparação com o ano passado, subiu 6,3%. A gente sabe que acabou vindo acima da expectativa do mercado, que era 0,7% de crescimento do volume de serviços, e isso acaba colaborando com um sentimento já otimista que a gente tem em relação à economia brasileira. O que quer dizer crescimento no volume de serviços? Quais são os pontos principais para se observar nesse tipo de indicador e o que isso representa para a economia brasileira, um volume de serviços crescente aqui no Brasil? Bom, esse é um dado aí que o mercado acabou vendo que foi maior do que o esperado. Então, isso significa que a economia ela vem tendo aí um bom aquecimento nesse setor, tá? Então, assim, eu tenho verificado aqui pelos meus trabalhos, né, pelo acompanhamento no mercado, por consultorias, em que a área de serviços no Brasil, ela... Como todos sabem aqui, que é a maior parte, né, o maior percentual de toda a economia, então a parte de serviços ela vem nos mostrando aí uma forte retomada, tá? Então tem muitas buscas da população, até mesmo com ajuda dos auxílios, tá? Dos Auxílio Brasil, toda a parte aí de contribuição do governo, isso tem ajudado nessa retomada melhor da parte de serviços, tá? Certo, e assim, a gente vê, né, o desemprego caindo aqui no Brasil, né? Então, a indústria, o agronegócio, construção civil, muitos setores crescendo na atividade, crescendo os seus números de emprego, abrindo vagas de emprego e, como a gente trouxe aqui, o serviço também, o serviço acaba abrigando, né, muitas dessas pessoas. Só que tem o outro lado, né? Quando o desemprego diminui, quando o emprego aumenta, acaba pressionando a inflação. E a inflação, a gente tem essa percepção, até visto pelo Boletim Focus, de que está arrefecendo aqui no Brasil e pode chegar até perto ali do teto da meta no fim do ano. Esse cenário de otimismo, esse cenário de inflação para baixo, de desemprego menor, qual que é o benefício disso, né? Se a gente tem um crescimento do emprego, pode ter um impacto na inflação. A gente pode ver algum tipo de movimentação ainda, Rodrigo, nesse sentido de inflação? Ou aquela questão dos combustíveis, aquela questão do ICMS, até o aumento da taxa de juros,
está segurando essa pressão inflacionária aqui no Brasil? Qual que é a sua percepção sobre esse tema? Olha, Felipe, você tocou num ponto muito importante, tá? Você está fazendo um link entre a inflação e o desemprego. O que acontece? O que nós temos visto, tá? A inflação, ela está caindo, ela está arrefecendo por causa do quê? Principalmente de um forte aumento da taxa de juros, tá? Em contrapartida, nós temos aqui uma diminuição da taxa de desemprego. Mas essa combinação, ela tem um efeito na renda média do trabalhador. Então, assim, quando você analisa a renda média do trabalhador, ela vem caindo mesmo com a diminuição da taxa de emprego, tá? Então, significa que os trabalhadores estão encontrando ocupação, só que com uma base salarial menor. Então, esse é o grande problema que prejudica o trabalhador. Por outro lado, você tem a questão da inflação diminuindo, tá? Então, o que acontece? Isso tem um grande efeito, principalmente no quê? Na taxa de juros. Tem também uma contribuição na inflação, Felipe, que é a parte da desoneração, tá, dos combustíveis. Isso contribuiu bastante para a queda da inflação, tá? Então, assim, quando você olha que o IPCA de julho, né, de agosto, aliás, ele tem uma queda, tá? Ele teve uma queda, uma retração aí de 0,36, puxado principalmente pelo quê? Pelos transportes, tá? Então, na cesta do IPCA, o que contribuiu mais foi os transportes. Então, assim, por quê? Porque ali também tem uma parte dos fretes que ficaram mais baratos por causa da redução do combustível, tudo. Então, tudo isso contribuiu positivamente para essa nossa queda da inflação, tá? Mas a projeção agora para 2022, a Focus, está ali próximo ali a 6,40, né? Agora em 2022, tá? Então, acho que no IPCA esse é o principal motivo. E no desemprego, como você bem disse, que vem caindo, a contribuição ela não é tão positiva, porque a renda média do trabalhador também vem caindo, tá? Então, assim, o trabalhador encontra ocupação, mas a renda média diminui, tá? Certo. Ô, Rodrigo, a gente está falando aí desse cenário de inflação e elevação de taxa de juros. Aqui no Brasil parece que a gente já chegou no final, mas a expectativa é o que acontece lá nos Estados Unidos. Inclusive, daqui a pouquinho saem os dados do CPI, que é a inflação tida como base ali pelo Federal Reserve para tomar suas decisões, para fazer as mudanças necessárias na política monetária. Esse é um dado bastante importante que pode mexer com a economia global, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países. E aí a gente está falando de um sentimento de otimismo aqui no Brasil, com revisões de crescimento, revisão de inflação para baixo, e parece que acaba ficando um pouco descolado, porque lá fora a percepção é de que vai haver algum tipo de recessão, desaceleração da economia, e aqui no Brasil a gente tem uma outra percepção. Por que a gente está nesse cenário um pouco mais descolado, ou é possível que haja algum tipo de contaminação das expectativas lá de fora com aqui dentro? Como que você avalia essa situação? É possível que a gente ainda sofra algum tipo de contaminação desse ambiente global? Olha, falando desse cenário, Felipe, que você acabou de desenhar, o que eu vejo, tá? Analisando aqui os dados, que dificilmente nós seremos contaminados. Por quê? Porque o Banco Central nosso, ele teve uma ação antes do que a maior parte e a maioria dos bancos centrais do mundo, tá? Ou seja, com a questão da elevação da taxa de juros. Existe um termo em economia chamado behind the curve, que o Banco Central daqui agiu com o aumento da taxa de juros antes da curva de aumento da inflação. Então ele já vinha se preparando, tá, com os estudos. O que acontece agora? Agora o Banco Central brasileiro, ele já começa numa rotina ali, num gráfico de declínio da taxa, tá? Por quê? Porque a inflação já está cedendo, então ele começa a reduzir a taxa de juros. E falando do mercado internacional, a situação nos Estados Unidos, na Europa, enfim, no mundo, ela está um pouco diferente, tá? Nós temos uma questão que é o seguinte:
temos 3 pontos, tá? Que faz com que a coisa seja analisada por um outro prisma. Primeiro, a desaceleração da China, da atividade econômica, isso é um ponto, tá? O segundo ponto é uma desaceleração, tá? E um temor ali meio que de recessão da Europa, tá? E o terceiro é o aumento da taxa de juros pelo Fed. Então, basicamente, esses 3 pontos, tá? Faz com que o cenário exterior seja diferente. E além desses 3 pontos, tem uma parte que é importante, tá? Que vai afetar o preço dos combustíveis na Europa, tá? Porque é a questão do inverno europeu. Então isso vem prejudicar bastante ainda o continente lá fora, tá? Então o preço do gás, o preço do combustível em geral, isso tem um impacto ainda negativo no continente. Então isso vai fazer com que o Banco Central ele ainda tenha as suas pautas de aumento de taxa de juros para poder controlar a inflação por lá. E isso acaba gerando também um pouco de recessão, de queda de atividade. Por quê? Porque para você poder controlar a inflação, você tem que aumentar a taxa de juros. E toda vez que você aumenta a taxa de juros, você também acaba prejudicando um pouco a atividade econômica. De que forma? Você tem o custo do crédito mais caro, tá? Essa primeira parte, o custo do crédito, enfim, para as empresas, para a população. Os financiamentos também vão encarecendo mais e, consequentemente, também a inadimplência. E esse último dado da inadimplência é que poucos analistas falam, tá? Porque a inadimplência ela não é só no Brasil, ela é no mundo como um todo, tá? Então a inadimplência tem crescido tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como na Ásia. Por causa do quê? Por causa desse movimento do mundo e do cenário, dessa fotografia atual que nós estamos vivendo, tá? Então lá no continente tem esses 3 principais pontos: desaceleração dos mercados asiáticos, tá? Recessão da Europa, tá? E aumento de taxa de juros. Então lá fora o cenário tá um pouquinho mais difícil do que aqui no cenário interno. Ô Rodrigo, você tocou num ponto importante, né? Você falou o custo do dinheiro, né? Em relação a crédito, em relação à taxa de juros, os impactos também no operacional das empresas, se ela vai fazer investimento, se não vai fazer investimento, se ela vai contratar, se ela não vai contratar. Você acredita que esse movimento todo que a gente está conversando pode impactar no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, no desempenho das empresas daqui para frente? Porque a gente viu, né, no último mês a Bolsa desempenhando bem, a gente viu retomando, inclusive, toda aquela pressão que teve depois da guerra, né, que acabou tendo um pouco mais de pessimismo. O começo do ano foi muito bom para a Bolsa Brasileira, uma retomada bastante importante. E agora a expectativa para um segundo semestre, né? Um segundo semestre que, inclusive, tem uma eleição aí no meio que promete dar uma agitada no mercado financeiro também, dependendo de como as coisas acabarem se desenrolando. Como que você está vendo esses impactos, né? Questão econômica no mercado financeiro, questão eleitoral no mercado financeiro. Como que você está avaliando possível desempenho, né, das empresas nesse momento? Olha, legal essa sua pergunta, tá, Felipe? Assim, olhando para o cenário interno aqui, nosso brasileiro aqui, agora em 2022, eu acredito que não muda muito, tá? Apesar das eleições agora, né, o mercado está praticamente precificado, os ativos já estão precificados com as eleições. Então, assim, agora em 2022, nesses últimos aí 3 meses, eu acredito que não muda muito. Mas nós temos um problema para 2023, tá? Que é uma piora em alguns indicadores, tá? Então, assim, apesar de a gente ter uma perspectiva, de acordo com o Boletim Focus, da inflação para 2023, ela poder estar ali na casa dos 5%, tá? Isso não alivia, tá? Muito. Por quê? Porque, assim, a gente ainda tem uma taxa de desemprego na casa dos 9%, mas nós temos uma projeção de PIB baixo. Tá? Então eu vejo um 2023 um pouco difícil, tá? Por quê? Porque você também tem a questão da dívida do governo aumentando, tá? Já vem aumentando o déficit fiscal do governo, tá?
Então, assim, é uma combinação de fatores para 2023 que me deixa um pouco, assim, um tanto preocupado, sabe? Porque você tem uma inflação que arrefeceu, mas ainda uma taxa de juros alta, porque ela começa a cair a partir de janeiro de 2023, praticamente, tá? Você tem uma taxa de desemprego ali na casa dos 9 e pouquinho, né? E um PIB muito baixo, um PIB praticamente andando de lado. Então, para 2023, eu começo a olhar com um pouco mais de atenção, tá? Porque, assim, o governo vai ter bastante desafios nessa combinação. Ô Rodrigues, para a gente chegar ali numa reta final, um outro ponto eu queria resgatar da sua última resposta, a questão do preço dos combustíveis, né? Que acaba, obviamente, impactando a questão da inflação, até mesmo essa deflação, as duas últimas que a gente viu em julho e em agosto, foram bastante por conta da redução no preço dos combustíveis. Como que você está avaliando, né? Lógico que tem a dinâmica internacional da composição do preço, mas como que você está avaliando essa queda no preço do combustível aqui no Brasil, esse impacto na inflação e também, obviamente, os desafios do ano que vem com um novo governo ou um governo que permanece e toda essa pressão também em relação aos combustíveis. Como que ajusta, né, toda essa situação daqui para frente? Bom, legal. Assim, o preço dos combustíveis é o seguinte: primeiro a gente tem que olhar sobre a cotação do mercado, tá? A cotação do preço do petróleo no mercado internacional, que vem caindo desde abril de 2022 agora. E o motivo, né? A gente sabe, tem uma desaceleração, tal. Então a cotação do petróleo, ela vem caindo. No Brasil nós temos dois fatores que contribuem para essa queda, que é a desoneração do petróleo, tá? E a elevação dos juros. Então, quando a gente reúne os três principais fatores, que é a cotação do preço do petróleo, a desoneração dos tributos e o aumento da taxa de juros, faz com que o preço dos combustíveis por aqui tenha uma queda maior do que em outros países, tá? Né? Então, assim, então, o que nos mostra como é grande o impacto, principalmente dos tributos envolvidos no preço final consumidor, tá? Então, assim, e pode ser, tá? Então, assim, eu olhando para o cenário, tá? Como um todo, pode ser que o preço dos combustíveis aqui fique ainda um pouco melhor, tá? Se a cotação do preço do barril do petróleo no mercado internacional ficar abaixo ali dos 85, dos 80 dólares, tá? Então, assim, pode ser que até dê uma aliviada melhor ainda nos combustíveis, que contribui também para um barateamento do preço dos fretes dos transportes, tá? E aí isso puxa uma parte da cesta do IPCA para baixo. Então isso eu vejo de forma positiva. Agora, falar dos desafios do próximo presidente, são muitos, né? Então a gente tem um PIB fraco, tá? Um PIB fraco para o ano que vem, uma estimativa. Juros altos ainda, tá? Na casa aí dos 9%, 10% ainda, pelo menos no início de 23, tá? Uma inflação ali um pouco resistente na casa dos 5 e pouco, tá? E uma possível piora da taxa de desemprego. Por quê? Porque ainda que ela venha caindo agora em 2021, 2022, você não consegue sustentar muito uma taxa de desemprego baixa com uma taxa de juros alta. Tá? Então, assim, você tem esse desafio do desemprego, você tem a renda média em queda, você tem muito problema da educação, tá? Muito problema de educação ruim no país. E um último ponto, que também tem pouco se falado pelos analistas, que é o aumento da dívida pública brasileira. A dívida pública brasileira nesses últimos, pelo menos nesse último ano, subiu ali próximo de 4 pontos percentuais. Isso significa o quê? Que está ali próximo aos 60%, 64%. Mas ainda que comparada a outros países, tá? Tem países que têm uma dívida pública de 80%, 90%, 100% do PIB, é que no nosso caso, nós não temos ainda uma economia que consiga arcar com uma dívida desse tamanho. Por quê? Porque o custo da nossa dívida é alto. Tá? Então, assim, por isso que prejudica. O Brasil ele
ele se prejudica na economia porque ainda não conseguiu corrigir esse fator, tá? De como crescer com endividamento do setor público adequado, tá? E uma economia atrativa e com segurança jurídica para os investidores. Então, esses são todos os desafios do próximo presidente. Se não bastasse que fosse pouco, o próximo presidente, o próximo candidato vai ter bastante trabalho pela frente, viu? Certo. Ô, Rodrigo, uma coisa que é importante também, né, e pelo menos eu não vejo em muitos lugares, você falou que é importante citar a questão da dívida pública, crescimento da dívida pública, mas a gente também não vê em muitos lugares as consequências do endividamento, né? Porque de repente você toma um endividamento para fazer um investimento que tem um retorno bom ou que tem um retorno, seja financeiro, social, econômico para o Brasil, né? Falta um pouco dessa explicação, né? Para onde está indo o dinheiro da tomada da dívida, onde que está retornando, se a dívida é uma dívida boa, uma dívida ruim. Porque percentualmente, obviamente, a gente olha e fala, pô, 100% do PIB, 80% do PIB, são valores expressivos, né? Agora, a taxa de retorno, para onde que vai, como que volta, isso é importante também colocar na mesa de discussão, né? E também alertar as pessoas e trazer esse entendimento para as pessoas de como que é esse retorno, né? Como que está sendo utilizado esse dinheiro e esse retorno, não só o endividamento, mas a outra parte também, né? Oi, Rodrigo, tá me ouvindo? Exato. O que acontece, Felipe? Nós temos essa questão da dívida. Alô? Voltou. Sim. Me ouve bem? Sim. O que acontece? Nós não temos um problema de gasto de dinheiro. Nós temos um problema com a qualidade do gasto do dinheiro no Brasil. Esse que é o grande problema hoje enfrentado pelo nosso país, não só hoje, né, mas há um bom tempo, tá? Então, assim, ainda que nós temos os dados divulgados no portal Transparência, entre outros sites do governo, o que nós temos? Que o dinheiro, ele parece que ele não chega aonde tem que chegar. Por isso que existe muito uma discussão da descentralização dos recursos, tá? Então, assim, do recurso ficar mais próximo ali do município, mais próximo ali dos prefeitos, das cidades. Então, assim, hoje nós temos bastante dinheiro, mas um dinheiro com mau gasto, tá? Mal direcionado, esse dinheiro se perde. Você tem muitas estatísticas de mensuração, até mesmo pelo próprio governo, entre outros portais, que comentam que de cara para merenda escolar, tá? Se chegar a 40 centavos... Puxa, acho que perdemos a conexão do Rodrigo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar uma outra data aí para conversar com o Rodrigo. Parece que está complicado ali, eu não estava entendendo direito, também caiu a imagem. A gente vai conversar com o Rodrigo numa outra oportunidade, até para a gente poder expandir essa questão dos investimentos públicos e do endividamento. Rodrigo Simões, que é especialista em finanças e economia da FAC-SP. São 9h29. A gente agora vai direto a Brasília para conversar com a Kelly Cali, falar um pouquinho sobre a posse da nova presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que contou aí com a presença dos colegas da corte, também Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, e aí ela vai ficar nesse cargo aí até a aposentadoria compulsória. A Kelly Cali já está aqui com a gente e vai falar sobre esse discurso da ministra que acabou sendo voltado aí à defesa da democracia, sistema eleitoral e também ao próprio STF. Muito bom dia, Kelly Cali, bem-vinda mais uma vez aqui ao Morning News. Como que está essa situação, como que foi, né, essa cerimônia de posse da ministra Rosa Weber? Bom dia.
Oi, Felipe, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. A cerimônia da ministra ontem, né, da posse dela como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Luiz Roberto Barroso como vice-presidente, foi bem mais tranquila, por exemplo, que a cerimônia lá atrás do mês passado do TSE, que teve muita movimentação. Claro, né, pouquíssimas personalidades, autoridades políticas que foram ao TSE no mês passado foram ontem a essa agenda, né, do STF. Isso porque a campanha já começou, então muitos ali políticos estão voltados, né, com os olhos fitos aí nos últimos dias na reta final de campanha eleitoral, como por exemplo o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha compromissos de campanha, o ex-presidente Lula também disse que tinha compromissos de campanha. Dos ex-presidentes só participou mesmo o José Sarney, que já está bem velhinho, né, ele tem feito questão de comparecer a todas as cerimônias em que os ex-presidentes são convidados, tá? A ministra então tomou posse ontem, como você disse, essa atualização, né, ela vai ficar no cargo por 1 ano e 1 mês, porque em outubro do ano que vem ela chega aos 75 anos de idade, e é a idade máxima, né, o teto, para que os ministros possam aí exercer os seus respectivos cargos de ministro. Como você disse, Fê, é a aposentadoria compulsória, né, então hoje a Constituição Federal prevê essa idade de 75 anos, de maneira então que ela vai ficar no cargo, né, a ministra por esse 1 ano e 1 mês, e aí ontem ela deu alguns recados, digamos assim, como a gente costuma circunstanciar, né, falando de como que deve ser aí essa gestão dela de 1 ano e pouquinho à frente do STF, né. Ela demarcou muito bem a questão ali da democracia, a defesa da democracia, a defesa da separação dos poderes, né, uma fala inclusive que foi aí ratificada, né, foi ali também alvo de fala da ministra Carmen Lúcia, que representou todos os colegas da corte no seu momento ali de declarações, no seu ato de declarações para a ministra Rosa Weber, né? Então, ela assumiu ontem com a presença do Arthur Lira, que é presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e do Augusto Aras, né, que é Procurador-Geral da República e também, claro, chefe do Ministério Público Federal, né. A ministra, então, fez uma fala ali, como você disse também, Fê, colocando ali as questões da defesa do sistema eleitoral, né, que falou ali muito bem da gestão do Fachin, que esteve à frente da corte automaticamente antes de quem está agora, que é o ministro Alexandre de Moraes, a quem ela também fez ali elogios, né, falou sobre respeito às diferenças sociais, né, as diferenças políticas, né, e também fez críticas ali ao momento atribulado que o país vive, né, em que as pessoas estão ali realmente acabam se confrontando por política, muitas vezes até perdendo a vida em razão disso, né. Tem uma fala ela falou em tempos perturbadores, né, quando ela fez referência, né, ela falou, entre algumas frases, né, ela disse que de respeito ao dogma fundamental da separação dos poderes, de rejeição do discurso de ódio, de repúdio à prática de intolerância, enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento, né. Então, ela trouxe aí a tônica de como que deve ser sua gestão à frente da corte, que não deve ser uma gestão do ponto de vista ali, ideológico, digamos assim, da institucional, diferente do ministro que a antecedeu, o Luiz Fux, né. Ele então deixou a presidência para que ela assumisse. Ele fez uma defesa na época, inclusive na semana passada, Fê, a gente conversou sobre o que ele disse na sua última sessão, né, fez referência justamente ao que eles consideram ataques ao STF, enfim, então a ministra reiterou essas falas, né, esse pensamento do Fux, que é um pensamento extremamente institucionalizado, e fez aí a defesa de outras formas, né. Ontem, chamou a atenção o fato da ministra ter recebido, aí na verdade ela não recebeu, ela convidou, né, o gabinete da ministra convidou aí um grupo de indígenas, então 3 representantes indígenas participaram da cerimônia dentro do plenário, e depois tiveram um momento breve, mas tiveram um momento com ela, falaram ali da demarcação das terras indígenas, pediram que o STF julgue isso, inclusive é uma ação que está lá, né, mas a gente já trouxe até essa informação de bastidor antes, logo quando a ação chegou lá, muito provavelmente o STF não vai mexer nisso agora, até em razão do momento eleitoral, vai esperar o resultado das eleições, né, mas para o STF, né, isso é uma apuração ali entre os ministros, né, ali as fontes do STF, o ideal é que o Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, se posicione sobre isso, porque não existe uma lei clara para falar de demarcação de terras indígenas, então o STF entra ali na discricionariedade, no entendimento hermenêutico do que ele pode fazer, e muitas vezes acaba desagradando, então é uma pauta muito delicada, é muito sensível, muito cara para o STF, ele faz questão de não ter que julgar isso, e sim se posiciona que o Congresso Nacional que faça a legislação para que diante de uma legislação
resposta sobre o assunto, o STF possa então julgar ações, né, que tem lá sobre demarcação de terras indígenas, tá? A ministra Rosa Weber, como eu disse, ela fez uma fala representando ali os colegas, né, e ela fez uma fala que de certa forma chamou a atenção, porque ela usou o que a gente chama de contrato social, né, falou do ordenamento jurídico, né, reforçando então que a gente vive num Estado democrático de direito e que as linhas que o ordenamento jurídico apresenta para a convivência em sociedade precisam ser respeitadas, né? Então, a ministra, você vê que os posicionamentos de quem falou foram todos nesse sentido, no sentido de defesa da separação dos poderes, bem como também ali das defesas institucionais de cada uma das instituições e, claro, o STF como protagonista, porque ontem a cerimônia foi do STF, né? A gente vai continuar acompanhando como é que vai ser o desenrolar aí da gestão da ministra, mas aí já adianta, os processos que estavam com a ministra, né, eles vão ficar com o ex-presidente do STF, Luiz Fux, como, por exemplo, aqueles processos ali que envolvem investigações do presidente Jair Bolsonaro em torno da pandemia, enfim, então tem processos da Rosa Weber que já estão migrando ali para que o Luiz Fux passe a ser o relator por prevenção, que é aquela figura, né, aquele ministro que acumula ali processos que têm o mesmo objeto, para que não haja ali decisões diferentes numa mesma perspectiva, viu, Fê? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Bom trabalho para você aí nessa terça-feira. Você volta a qualquer momento aí com mais notícias pra gente, direto de Brasília. Até mais, Kelly. Bom trabalho. Tchau, todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. 9 horas e 36 minutos. Antes de encerrar, eu só quero trazer aqui uma informação bastante importante. Na verdade, é uma resposta ao Alexandre Pedroso, que fez uma pergunta aqui no nosso chat. Eu já fui consultar Alex André, Marcos Saravalli, para saber exatamente como é que funciona. Alexandre Pedroso disse o seguinte: BR Properties, de caixa cheio, após vender 80% do seu portfólio para Brookfield, a companhia vai pagar R$ 2,42 por ação para quem tiver na base acionária no dia 30 de setembro. Alguém sabe dizer se vai ser descontado da ação porque não é dividendo? E aí a resposta que obtivemos aqui com os nossos especialistas de mercado financeiro é que qualquer tipo de pagamento que a empresa faz, sim, é descontado da ação, porque virou um lucro, né, da venda do imóvel, é o lucro que foi para o caixa da empresa e a empresa faz essa distribuição como se fosse dividendo. Então, qualquer tipo de dividendo, qualquer tipo de pagamento da empresa faz sim esse desconto no preço da ação logo na data X, né? Provavelmente depois no dia 1º de outubro, já que, como o Alexandre Pedroso disse aqui, a data com é no dia 30 de setembro. Então, provavelmente esses R$ 2,42 vão ser descontados no preço da ação. Tá certo? Alexandre Pedroso, nosso telespectador aqui que fez a pergunta. Se tiver pergunta, também pode mandar, que a gente está sempre aqui de olho no que vocês estão escrevendo, de olho no que vocês estão comentando, para trazer sempre respostas aqui para vocês que nos assistem. Tá certo? É isso então, 9 horas e 38 minutos, eu vou ficando por aqui com o nosso Morning News. Amanhã voltamos com mais notícias importantes no comecinho do dia para você fazer ótimos negócios ao longo do seu dia. Volto amanhã, logo depois do Primeira Hora do Agro com o Ale Delara. Você fica agora, Paula Moraes, todo o nosso time no BMC News. Forte abraço, ótima terça-feira, tchau, tchau.